Ok, então, dando continuidade, nós agora vamos fazer algumas reflexões sobre antimônio tartárico. Eu começo dizendo que ele é muito interessante para os extremos, para a idade muito avançada, aquela senilidade, idade desgastada, cansada, e para até os 2 anos de idade. Ele tem utilização muito especial, principalmente para questões respiratórias. Ele é muito interessante para isso. Onde você tem problemas respiratórios, antimônio tartárico vai ser muito interessante. Uma outra coisa que chama a atenção é que cada vez mais pessoas estão refletindo sobre os benefícios e os malefícios da vacinação. Então aqui, particularmente, sou contra essa enxurrada de vacinações. Não todas, tem muitas que são muito importantes, mas tem muitas que merecem uma questão muito grande. Porém, como a lei exige que você vacine os seus filhos, existem muitas homeopatias que são especiais para amenizar os efeitos danosos dessas vacinações. E eu destacaria 3 medicamentos muito legais que ajudam nisso: Silícia, Tuia e aqui o nosso amigo antimônio tartárico. Então, principalmente, a criança tomou a vacinação, tomou a vacina e começou a apresentar problemas na árvore respiratória, antimônio tartárico ele vai dar uma organizada, uma reforçada no sistema de defesa, na energia vital, e automaticamente assim a criatura ela se recompõe com muito mais rapidez do que sem o uso dessa homeopatia. Tá? Como é que eu vou colocar antimônio tartárico falando da sua personalidade? Ele está preso ao pequenino, às picuinhas, às ninharias. É uma mente grande, mas que se ocupa com o que é pequeno. Ou seja, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sagaz, é uma pessoa com conhecimento. Mas quando ela entra em processo de discussão, ela discute por besteira. Ela deixa de olhar o todo e ela se detém naquelas pequenas. Então é uma mente que acaba se desorientando, é uma mente que acaba se descoordenando. À medida que a noite vai chegando, há uma alegria que vai se expandindo. Ela tem aquela excitação. Então automaticamente você vai encontrar crianças que ao anoitecer, vai chegando a noite, elas vão tem dificuldade para dormir. Então, elas não querem dormir, elas estão morrendo de sono, elas estão caindo de sono, mas não querem dormir. E no outro dia, quando deveriam estar se preparando para acordar, elas ficam lá, apagadas, desligadas. Então, elas meio que, o relógio biológico delas é um pouquinho assim, meio que invertido, né? É uma mente confusa. Antimônio tartárico tem pensamentos desencontrados e de vez em quando parece que tem uma neblina, uma névoa, e ele não consegue distinguir as ideias e a cabeça fica meio com aquele estupor. E ao mesmo tempo ele tem uma excitação mental, ou seja, ele quer desafios. Por isso é interessante que tem crianças que vai chegando ao anoitecer, você não pode fazer atividades que estimulem, brincadeiras, jogos, ou qualquer coisa que estimulem, que desafiem a mente dela. Então, assim, a mente fica de tal forma instigada que ela não consegue se desligar. Mas, ao mesmo tempo, apesar dessa mente estar altamente excitada, ela não tem uma produção, ela não realiza algo, ela está lá, ela tem muita energia, muito vigor, mas não há um direcionamento nenhum para essa energia, para essa vitalidade toda, né? Esse medicamento ele é muito bom para os chamados terrores noturnos, né? Não só nas crianças, mas principalmente nas crianças. Então há grito, há choro, ela tá dormindo e ela está desesperada, ela tá muito agitada durante o sono, né? E normalmente tem processo de sonambulismo, só que no outro dia, claro, como sonambulismo, ela não vai lembrar do que aconteceu, né? A gente percebe também que há um sentimento de confusão.
e um certo aspecto de vertigem, de tontura. Então é uma criança, é uma pessoa que tem uma certa descoordenação motora, não tem uma noção muito boa de espaço, é meio atabalhoada, meio estabanada, né? Então ela não tem assim, a mente dela é meio para registrar as distâncias, a presença de objetos, ela meio que se atrapalha. Então a gente destaca isso aí. A nível físico, eu vou repetir, ela é muito bom para a árvore respiratória como um todo. Então, onde tem problemas respiratórios, ela é fantástica. Embora ela também seja útil em processo de cãibras, inflamações, náuseas, problemas com tosse, transpiração, problema com vômito, ela tem uma boa utilidade. Mas isso que eu falei, a árvore respiratória, ela é muito, muito, muito bem utilizada, principalmente até os 2 anos de idade e aquelas pessoas idosas, aquelas muito idosas, já desgastadas, já debilitadas. Então, tem um problema de asma, bronquite. Esse medicamento para os idosos, ele cai com uma luva, assim, ele ajuda demais, até os 2 anos de idade e aquelas pessoas muito idosas. E ele tem uma boa indicação para gota, né? Problemas com reumatismo em geral. É isso. Esse é o nosso antimônio tartário, que predomina entre os meninos, entre os homens. Beleza? Bom, eu agora quero trazer para vocês o nosso próximo medicamento menor. É a nossa Artemisia vulgaris. Não confundir com outras artemisias. E de uma forma muito especial, a Artemisia abrotano. A Artemisia vulgaris é também um medicamento menor, tem poucos estudos, poucas referências teóricas, mas ela tem algumas indicações bem interessantes, tá? Ela tem um movimento de alucinação, um movimento de estupor, de fuga da realidade. Ela tem um movimento assim em que ela se desliga. Esse medicamento ele é muito bem indicado em drogas, em casos de envolvimento com alucinógenos, com entorpecentes. Ele é muito bom. Problemas, pessoas que tiveram situações onde por algum motivo elas tiveram digamos, um estado alterado de consciência, como por exemplo o Daime, um exemplo interessante, muita gente faz uso do Daime, aí entra na borracheira e tem as suas mirações e entra num estado alterado de consciência. E quando ele volta um pouco confuso, um pouco ainda desligado, nem lá nem cá. Então, assim, a Artemisia vulgaris ele é bem indicado para ajudar a pessoa assim, dar aquela aterrada, botar os pés no chão, e aquilo tudo. Mas por que essa mente em Artemisia vulgaris ela é um pouco solta, ela é um pouco desconexa, ela é um pouco flutuante? Por uma profunda carência afetiva dessa pessoa, ela é muito carente. Então, é aquela pessoa que embora ela seja rabugenta, impaciente, às vezes agressiva, séria, elas não se permitem sorrir, elas gostam, elas querem um aconchego, elas querem um abraço, mas só que por serem sisudas, fechadas, elas acabam afastando as pessoas, né? Então, assim, de uma forma geral, são aquelas pessoas que têm um semblante fechado, que estão na dela, não brinca, sabe? Já é criança que já não quer brincar. Já é como se tivesse, assim, muitas responsabilidades, não tenho tempo, tenho que fazer... não tenho tempo para isso. Embora ela, nossa, tenha maior vontade de ter aquele tempo de estar à toa, aquele tempo de aconchego, aquele tempo de carinho, mas isso é perder tempo na cabeça dela, né? Há uma tristeza muito antiga, uma tristeza muito pesada, uma certa relação com Ignatia. Há um indicativo de que teve uma perda afetiva emocional significativa. A diferença é que em Ignatia havia algo, e aquilo algo foi rompido, e embora ela se envolva com outras pessoas, aquela pessoa ainda continua presente no íntimo dela. Em Artemisia, necessariamente não chegou a ter uma concretização de um relacionamento. Mas teve uma pessoa, e essa pessoa teve um peso, teve uma importância. Geralmente ela não sabia, é meio que platônico. E ela não teve nenhum envolvimento, mas ela ficou ainda. Mas não ficou aquele saudosismo, aquela coisa
nostalgia, ficou aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela frustração pela relação, pelo relacionamento, né, que não aconteceu. Então ela acaba muito presa a essa memória, a esse registro. Então ela vai ser aquela pessoa que de repente o olhar dela fica longe. De repente o olhar dela some no horizonte. Ela tem aqueles momentos de suspiro, aquele suspiro profundo, né? Tá lá do nariz. E o olhar vai, se perde, o olhar vago, aquele olhar chamado vítreo, né? Que não expressa nada, que tá ali. Mas ao mesmo tempo ela já volta para aquela rabugice, para aquela irritação, aquela coisa toda, que faz com que ela se torne uma pessoa incômoda, chata, né? Então, assim, esse medicamento ele tem boas indicações para questões de abalos em geral. Convulsões, tiques nervosos, espasmos musculares, cãibras. Então, onde o corpo ele não tem mais controle, os nervos, os músculos não tem controle, esse medicamento ele cabe bem, né? E de uma certa forma, todos esses sintomas, quando acontecem na gravidez ou na menstruação, eles são bem indicados. Então, convulsão, espasmos, essas tensões musculares que acontecem durante o período menstrual, principalmente, Artemisia vulgaris, ele tem um papel muito bom, certo? Ele é muito bom para bruxismo, esses problemas de ATM, tensão mandibular, esses problemas, né, de utrismo, aquela coisa assim. O que indica simbolicamente, psicossomaticamente, toda uma agressividade contida, né? Toda uma vontade de ir pegar aquela pessoa, assim, mas eu não expresso, não tenho coragem, não tenho condições, e aí fica só na expressão. E automaticamente meus dentes, eu tenho um problema com gengiva, a dentição ela acaba se consumindo, essa região toda da boca ela é afetada, porque eu estou em constante tensão, uma raiva muito contida, né? O que mais que eu vou colocar aqui? Lembrando, processos menstruais, verminose, aquela transpiração que é intensa e que tem um certo... não é muito agradável de estar sentindo, é o CC, né? Então ela é muito boa também. Então essa aí é uma pequena imagem da nossa Artemisia vulgaris. Bom, eu agora quero convidar vocês a refletirem e a conhecer um pouco sobre uma substância chamada Arum trifilum. Arum trifilum. Aí vai já aparecer a imagenzinha da nossa querida Arum trifilum. É um vegetal. E o que eu vou destacar desse medicamento menor como característica? Há um processo, há uma grande inquietação consigo mesmo. Uma inquietação que leva a um movimento de automutilação, de autoagressão. Então o que ela vai fazer? Ela vai roer as unhas até sangrar, ela vai ficar arrancando cascas de ferida, ela vai ficar puxando fio de cabelo, ela vai ficar... Onde tem alguma situação no corpo que provoque dor, ela vai estar fazendo isso. Ela tem muito essa presença de automutilar-se, de autoagredir. É muito inquieta, muito agitada, essas chamadas transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, ele cabe muito aqui. Automaticamente a gente vai encontrar aqueles jovens, e Arum ele vai predominar entre as meninas. Aquele movimento de você construir piercing, tatuagens, situações em que você provoque dor. E você é aparentemente imune à dor, você não liga para a dor. Eu não sinto dor, meio anestesiado para a dor, né? E você provoca essa situação. A gente pode fazer um pequeno paralelo com um medicamento chamado Actaea racemosa, ou Simifuga racemosa. Actaea também tem mutilação. Actaea também tem tudo isso. Só que a Actaea, ela tem uma justificativa. Ela sente uma grande dor na alma. A Actaea sente um vazio existencial, uma angústia que lhe dói profundamente. Então o que ela faz? Ela, inconscientemente, na maioria das vezes, mas certas vezes de forma consciente,
Ela provoca dores físicas, estresse, cansaço intenso, para esquecer aquelas dores da alma. Então, essa é a Actaea racenosa. Arum trifilum também faz um movimento de automutilação, de autoagressão, só que ela não tem um porquê, não há uma angústia, não há uma tensão interna. Ela está fazendo. E o que a gente vai percebendo é que ela não percebe que está fazendo isso. Ela está lá, ué, você viu que você roeu as unhas até, sabe? Não, ela não sente, ela não tem esse movimento da dor. Ela não tem essa percepção, tá? Esse medicamento, ele, então, a nível sutil, tem poucas essas indicações, essas poucas referências. Ela é utilizado para convulsões durante a dentição. Então, durante o período da dentição, a criança começa a ter convulsões. Então, esse medicamento ele é bem indicado. Ele é indicado, ele tem uma boa indicação para árvores respiratórias, principalmente problemas com catarro, onde tem a produção de catarro, afonia, rouquidão, tem a problema com coriza. Então, assim, a garganta que inflama, principalmente quem fala muito, os oradores que têm problemas de perder a voz, enfim, isso aí, os cantores. Esse medicamento ele é muito bom para ajudar nesse processo com as cordas vocais, né? Então, destaque a presença do muco, do catarro. Se você tem uma inflamação de garganta que não tenha a presença de muco, de catarro, a Arum não vai ter muita utilidade. Agora, se tiver, junto com o Ipecacuanha, o Arum trifilum, ele tem uma boa indicação. Então, a coriza que produz muito catarro, é o problema na visão que tem, que fica aquelas remelas, né, que o pessoal fala, onde tem a produção intensa de muco nas fezes, enfim, tem a produção de muco, você pode pensar em Arum trifilum. Ele atinge muito bem essa questão de sinusites e rinites, mas lembrando é importante isso, tem a produção do catarro, da meleca, do muco, né? A criança que tem o tempo inteiro aquelas caquinhas, a melequinha, tudo ali o tempo inteiro. Ela fica lá girando o tempo todo no nariz. Então, Arum trifilum pode ser muito bem indicado, ok? Bom, outro medicamento menor que a gente vai fazer algumas referências também muito rápidas, mas que pode ajudar em algum momento. Eu repito, eles são muito medicamentos que a gente acompanha um processo maior. Azafoetida é um medicamento que não tem muita informação, mas o pouco que tem, eles ajudam a ser reconhecidos como medicamentos satélites muito interessantes, tá bom? Muito interessantes. Há um sentimento de constrição interna, tanto emocional quanto física, né? Uma sensação de que tem alguma coisa que está me apertando por dentro, né? Então é uma sensação incômoda, eu não consigo ter uma abertura, não só física, mas uma abertura de presença. Eu tenho dificuldade para dizer aqui vim, eu tenho aquela coisa amarrada, são pessoas que têm os ombros fechados, elas estão o tempo inteiro assim reservadas. Automaticamente elas têm muitos problemas nessa região pulmonar, elas têm muitos problemas na árvore respiratória. Elas têm uma constituição flácida, têm problemas com obesidade, elas não têm uma atitude física, elas não têm uma vitalidade, elas são largadas, elas têm um aspecto, embora rechonchudo, mas um aspecto doentio. Elas têm toda uma fragilidade, mas elas não estão reclamando. Então elas têm um problema e elas ficam lá quietas, elas gemem lá quietinha. A pessoa pode estar passando mal, mas elas não têm aquele movimento de ai, tá doendo, tá isso, tá aquilo outro. Elas não têm, elas não expressam isso, né? Elas têm uma presença apática, uma presença nebulosa. Não só elas têm uma visão, uma nebulosidade diante dos olhos, mas é nebulosa. Imagine uma pessoa envolvida por uma névoa e você não vê a pessoa, ela está escondida naquela névoa. É assim que a gente vai perceber a Azafoetida. Ela está ali e você não percebe que ela está ali, tá certo? Há um movimento de fetidez, fede os odores, né? Há malodores.
gases, suor, o hálito, a presença de uma certa forma assim, indica um certo distanciamento das pessoas, mantém as pessoas um pouco distantes. Ela constrói odores desagradáveis para manter as pessoas longe. Elas, embora sejam inteligentes, têm uma captação, elas têm problemas na expressão. Aqui vai cair a dislexia. Mas o que acontece é porque, na verdade, elas não têm interesse de estar falando. Quando são questionadas, quando tem que, de alguma forma, se expressar, você geralmente você não entende muito bem o que elas estão falando, assim. Mas é meio que proposital, elas não querem estar falando, elas preferem ficar quietas, elas preferem ficar ali no lugar delas, né? E embora tudo isso, elas têm aquele movimento de hipocondria. Então elas estão assim, não estão reclamando, mas elas estão se sentindo doentes, embora elas não fiquem expressando esses sentimentos. Então, basicamente, de asa fétida, a gente vai destacar isso, né? Aquele aperto no peito, aquela sensação de ter alguma coisa apertando, aquele nó na garganta, que tem alguma coisa que eu precisava colocar, mas eu não consigo. E quando eu tenho a oportunidade de falar, sai tudo embolado. Então, assim, eu quero, mas eu não quero. Então, o que acontece? Eu fico meio fechado, eu fico meio isolado. O que mais eu vou destacar? Há problemas com a voz, repito, né? Não só essa coisa de ter uma voz ininteligível, mas tem a rouquidão, tem a perda da voz, tem a gagueira, tem a afonia, tem tudo isso que envolve a voz. É o expressar que é difícil. É como se eu não tenho o que dizer, eu não tenho interesse para dizer nada. Mas aqui não tem aquele registro assim, porque eu já fui decepcionada, porque eu fui abandonada, como por exemplo a Iamônio Muriático, a gente falou há pouco. Tem esse sentimento de que, não tenho muita coisa para dizer não, deixa para lá, tá certo? Então, mais ou menos, essa é a questão. E a nível físico propriamente dito, então a gente vai envolver tudo que tem cãibra, onde tem a produção de catarro, onde tem a produção de muco, cáries, asa fétida é muito bom, cáries óssea, cáries dentária, onde tem os ossos, eles representam a nossa estrutura, nossa base, o nosso fundamento. E as cáries, quando simbolicamente eu mesmo estou corroendo as minhas bases. Então há um movimento de autodestruição, né? Eu não preciso de inimigos, eu mesmo já me complemento. Eu faço esse trabalho muito bem feito. Eu acabo comigo mesmo. Então, onde tem essas tensões musculares, cãibras, espasmos, a asa fétida, ele tem um bom indicativo. E lembrando, problemas na garganta, inflamações, problemas com a voz, todos os problemas com a voz, pigarro, rouquidão, afonia, tudo isso, essa expressão, asa fétida vai ter uma boa indicação, ok?